A lei da não resistência. Esse é o nosso tema de hoje. Tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Então, quando a gente fala de prosperidade, quanto menos resistência a gente tem a tudo que está acontecendo na nossa vida, mais a gente entra no fluxo da prosperidade. Então, assim, toda vez que a gente guarda uma mágoa, que a gente se ressente de alguma coisa, a gente está resistindo a algo, a gente não está aceitando algo em sua totalidade. Então, por exemplo, se eu tenho um ressentimento, por exemplo, quando eu vou pagar uma conta, e eu fico angustiada porque eu tô pagando aquela conta, eu tô numa resistência de pagar aquela conta. Se eu vejo alguém ganhando muito dinheiro, tendo muito sucesso, e eu tenho um certo ressentimento daquilo, como se fosse uma certa inveja, de alguma forma é como se eu olhasse para aquela pessoa e eu vejo que ela tem capacidade de conquistar algo, mas eu não me sinto capaz daquilo. E quando eu não me sinto capaz disso, eu crio uma resistência. A mesma coisa, assim, quando a gente fala de perdão, o perdão é uma das maiores formas de prosperidade, é uma das vibrações mais altas. Tanto assim, perdoar tudo que aconteceu comigo, se eu guardo qualquer mágoa ou ressentimento, seja dos meus pais, seja de algum ex, seja de algum amigo, seja do sistema, seja de algo que aconteça, todo ressentimento, ele é uma forma de resistência, né? Porque quando a gente fala de natureza, Deus faz as coisas como elas têm que ser. A natureza, ela tem suas tempestades, tem seus tsunamis, tem milhões de coisas acontecendo o tempo todo e, na verdade, o meu ressentimento é só uma percepção de que algo não deveria ser da forma como foi ou como está sendo. E essa resistência, ela magnetiza, na verdade, aquilo que a gente resiste. Então, se eu resisto a algo, aquilo volta para mim com mais força. Quanto mais a gente vai aceitando as coisas como elas são, inclusive olhando para as nossas fraquezas, para as nossas inseguranças, para os nossos medos, e aceitando aquilo como é, ao invés de brigar com essa realidade, ao invés de ficar se punindo com as suas próprias limitações, quanto mais você entra nesse estado de aceitação, mais você entra no fluxo, porque quando a gente tira a resistência, a gente aprende a... É como se o fluxo começasse a fluir com mais facilidade, é como se a gente agora aprendesse a lidar com isso. Ok, eu sei que nesse quesito eu estou sendo insegura, mas vou trabalhar nesse processo. Eu sei que nesse quesito eu estou sendo imatura, ou estou com raiva, ou estou frustrada, mas eu me disponho a lapidar isso, a melhorar isso. Então, quando eu estou disposta a melhorar algo, eu tiro uma resistência. Por isso que muitas vezes a gente procrastina algo porque a gente está em resistência. Por exemplo, vamos dizer que eu quero emagrecer alguns quilos, só que eu não me acho capaz de melhorar minha alimentação ou de fazer meus exercícios físicos, então eu estou em resistência, eu estou numa crítica a mim mesma, com a minha própria incapacidade, com a própria sensação de incapacidade. Quando eu olho e falo, ok, deixa eu olhar para essa resistência, o que está por trás disso e investigar, sabe? Investigar mais a fundo, fazer-se algumas perguntas, né? Com curiosidade, ao invés de você ir por um estímulo automático da resistência, você observa a resistência quando ela chega e você começa a ter curiosidade, pega o seu caderninho e começa a escrever coisas. Por que eu tô resistente? Por que eu tô sentindo isso? Isso é verdade? Isso não é verdade? Da onde que vem isso? Como que eu mudo isso? Entrar nesse estado de curiosidade para que a gente consiga ir quebrando essas resistências pouco a pouco. Então, uma das maiores leis da prosperidade é a lei da não resistência, ou seja, daquela entrega completa, né, para que tudo possa chegar a gente com facilidade, alegria e glória, e que a gente consiga dessa forma abrir as portas da prosperidade e de mais alegria na nossa vida. Um dos exercícios bem legais de se fazer, principalmente, assim, por exemplo, eu que sou muito, meu signo é Libra, né, então eu sou muito do ar, muito da mente, então tem muitas vezes onde eu percebo que a minha mente fica muito, né, as minhas ideias ficam muito aqui e eu tenho uma dificuldade de trazer aqui para a matéria. Isso também é uma forma de resistência, da gente sentir que a gente está sendo apoiado, que a gente está sendo amparado, de que tem algo nos segurando, algo nos sustentando e que a gente pode ir confiando nesse caminho. Então, um dos dois exercícios bem importantes para ajudar nesse processo da não resistência, é se conectar cada vez mais com a natureza. Tira o seu sapato, vai caminhar na beira da praia ou, enfim, num parque. Esteja mais em contato com a natureza e isso vai desacelerar, vai te trazer um pouco mais de conexão com essa sabedoria que é maior do que nós e que somos nós também.
e entrar mais nesse fluxo natural. E a outra coisa é, na hora que você for se deitar, é você relaxar cada pedacinho do seu corpo como se você estivesse numa entrega completa ao seu colchão, né? Onde você está deitado ali, trazendo essa sensação de que você está sendo amparado, de que você está sendo sustentado. Se a gente observar na nossa vida, porque, enfim, a gente muitas vezes precisa de uma certa armadura para lidar com as situações do dia a dia, a gente cria uma certa resistência natural, porque a gente não sabe o que a gente vai receber do lado de fora. E aí, muitas vezes, a nossa respiração começa a ficar mais curta e quando a gente deita para dormir, o nosso corpo está muito tensionado. Então, se você puder, antes de dormir, fazer um alongamento para soltar a musculatura do seu corpo e na hora de se deitar, você fazer esse relaxamento, faz uma respiração, faz algumas respirações profundas, inspirando num número e expirando num número maior. Por exemplo, você inspira em 3 tempos e expira em 6. E vai fazendo isso e o seu corpo vai entrando nesse estado de relaxamento e vai comandando para as partes do seu corpo irem relaxando. Essa é uma simples meditação que eu gosto muito de fazer antes de dormir, que é você se entregar a esse nada, que é tudo, né? Como se fosse uma permissão do soltar. Vai ajudando a gente nesse processo de ir desbloqueando essas resistências que todos nós temos em algum ponto, para que a gente consiga se abrir para receber mais prosperidade, mais abundância na nossa vida. Então hoje queria deixar essa mensagem para vocês e por hoje é isso e nos vemos no próximo vídeo.